Olá, turma. Vamos dar prosseguimento ao ensino de História a partir do referencial curricular nacional para a educação infantil, que define, os seguintes objetivos e estratégias de ensino. Para crianças de 0 a 3 anos, explorar o ambiente para que possa se relacionar com pessoas, estabelecer contato com pequenos animais, com plantas, com objetos diversos, manifestando curiosidade e interesse. De 4 a 6 anos, interessar-se e demonstrar curiosidade pelo mundo social e natural, formulando perguntas, imaginando soluções para compreendê-lo, manifestando opiniões próprias sobre os acontecimentos, buscando informações e confrontando ideias. Os conteúdos, relevância social e vínculo com as práticas sociais significativas, grau de significado para a criança, possibilidade que oferecem na construção de uma visão de mundo integrado e relacional, possibilidade de ampliação do repertório de conhecimentos a respeito do mundo social e natural. Só fazendo aí um adendo na questão dos conteúdos, vale registrar que os conteúdos de Geografia e História são trabalhados na educação infantil de forma interligada e de preferência por projetos interdisciplinares, cujo eixo está na área de conhecimento, natureza e sociedade. Ok? Orientações didáticas. Para que a criança ela avance na construção de novos conhecimentos, é importante que o professor desenvolva algumas estratégias de ensino, a partir de perguntas interessantes. Considerar os conhecimentos das crianças sobre o assunto a ser trabalhado, utilizar diferentes estratégias de busca de informações, que é coleta de dados, experiência direta, visita a museus, praças, etc., leitura de imagens, objetos, leitura de livros, enciclopédias, revistas, jornais. Hackney, 1988. Bom, então, serão aí apresentados a seguir os objetivos gerais propostos para o ensino fundamental, com a intenção de mostrar a você, de forma panorâmica, quais as finalidades do ensino de história. Que, de acordo com o PCN de 97, espera-se que, ao longo dos anos iniciais do ensino fundamental, os alunos possam ler e compreender sua realidade, posicionar-se, fazer escolhas e agir criteriosamente. Por exemplo, pode-se propor que os estudos realizados se materializem em produtos culturais, como livros, murais, exposições, teatros, maquetes, quadro cronológico, mapas, enfim. O professor deve ter consciência de que as produções dos alunos não são semelhantes àquelas construídas pelos historiadores, nem devem dar conta de explicar a totalidade das questões que, possivelmente, poderia decorrer de estudos mais sofisticados. Vamos então. Identificar o próprio grupo de convívio e as relações que estabelece com os outros tempos e espaços. Estamos falando dos objetivos do ensino fundamental. Organizar alguns repertórios históricos culturais que lhes permitam localizar acontecimentos numa multiplicidade de tempo, de modo a formular explicações para algumas questões do presente e do passado. Conhecer e respeitar o modo de vida de diferentes grupos sociais em diversos tempos e espaços, em suas manifestações culturais, econômicas, políticas e sociais, reconhecendo semelhanças e diferença entre eles. Reconhecer mudanças e permanências nas vivências humanas, presentes na realidade e em outras comunidades próximas ou distantes, no tempo e no espaço. Questionar sua realidade, identificando alguns de seus problemas e refletindo sobre algumas de suas possíveis soluções, reconhecendo formas de atuação político-institucionais e organizações coletivas da sociedade civil, utilizar métodos de pesquisa e de produção de textos de conteúdo histórico, aprendendo a ler diferentes registros escritos, iconográficos e sonoros, valorizar o patrimônio sociocultural e respeitar a diversidade, reconhecendo-a como um direito dos povos e indivíduos e como um elemento de fortalecimento da democracia. E nós temos aí os eixos temáticos do primeiro ciclo.
história local e do cotidiano. E aí, que pode ser trabalhado dentro desse eixo? A localidade, a comunidade indígena, a comunidade afro-brasileira e africana. Já no eixo temático do ciclo 2, nós podemos aí trabalhar a história das organizações populacionais, deslocamentos populacionais, organizações e lutas de grupos sociais e étnicos, organizações políticas e administrações sultanas, organização histórica e temporal. Né? Algumas sugestões metodológicas poderia ser uma busca, né, de informações em diferentes fontes, entrevista, pesquisas bibliográficas, imagens, troca de informações sobre os objetos de estudo, comparação de informações e perspectivas diferentes sobre o mesmo acontecimento, fato, um tema histórico. Pode também trabalhar a formulação de hipóteses e questões a respeito dos temas estudados. Pode ser feito registro em diferentes formas de texto, livros, exposições, mapas. Além de conhecimento e uso de diferentes medidas de tempo também é muito interessante para se trabalhar nesse caso. Orientações didáticas. Valorize inicialmente, pessoal, os saberes que os alunos já possuem sobre o tema abordado, criando momentos de trocas de informações e opiniões. Avalie essas informações, identificando quais poderiam enriquecer seus repertórios e suas reflexões. Proponha novos questionamentos, informe sobre dados desconhecidos e organize pesquisas e investigações. Selecione materiais de fontes de informação diferentes para que sejam estudados em sala de aula. Promova visitas e pesquisas em locais ricos em informações. Muitas vezes até dentro da própria escola a gente tem esses locais. Vamos ficar bem atento em relação a isso. Proponha que os estudos realizados se materializem em produtos culturais, como livros, murais e etc. Mais orientações didáticas aí a partir do PC de 97. O professor deve ter consciência de que as produções dos alunos não são semelhantes àquelas construídas pelos historiadores. Ele deve dar conta de explicar a totalidade das questões que possivelmente poderiam decorrer de estudos mais sofisticados, como eu mencionei nos slides anteriores. Vamos reforçar isso aí. O aluno não tem que fazer, não tem que apresentar um trabalho dito pelo historiador. Não, a gente tem que respeitar a linguagem, o tempo, né, e o espaço que ele tem. O Yamamoto et al. 2000 aponta um conceito significativo sobre a história, que é o estudo das ações humanas no passado e no presente. A história busca compreender as diversas maneiras como homens e mulheres viveram e pensaram suas vidas, e a de suas sociedades através do tempo e do espaço. O estudo de história é fundamental para se perceber o movimento e a diversidade, possibilitando comparações entre grupos e sociedades nos diversos tempos e espaços. Por isso, a história ensina a se ter respeito pela diferença, contribuindo para o entendimento do mundo em que vivemos e também no mundo em que gostaríamos de viver, presente. Nós até trabalhamos com esse conceito internamente, vamos reforçar, viu? Deixa eu fazer uma adendozinha para você nesse conceito. A história aí, ela permite, né, que as experiências sociais sejam vistas como um constante processo de transformação. Um processo que assume formas muito diferenciadas e que é um produto das ações do próprio homem. Então, nesse caso, nós podemos afirmar que a história ela deve ser trabalhada em todos os níveis de ensino, no mesmo nível de importância que as outras áreas. Isso que esse objeto de conhecimento é imprescindível para o desenvolvimento da cidadania e da construção da identidade dos sujeitos inseridos no espaço escolar. Você pode perceber que várias tendências se fizeram presentes ao longo do estudo. A concepção ideal apresentada para os dias de hoje e apresentada no início dessa discussão só foi consagrada a partir da década de 80, com o nascimento da história crítica. Né? Então, as novas orientações para o currículo do ensino de história permitem promover uma prática pedagógica aberta e dinâmica, preocupada fundamentalmente com a questão da cidadania. Tal questão nos remete à necessidade de instituição de uma escola que se preocupa com a formação. Nesse sentido, o projeto de situar o aluno no seu contexto histórico, a fim de capacitá-lo para agir e transformar, e não apenas para atuar e produzir, seguir as tarefas. 96.
Mas Machado também, em 99, ele nos alerta, traz um alerta aí. Ele coloca que é urgente conceber o currículo dentro de uma concepção progressista, ou seja, o currículo que valorize o pensamento, as necessidades da comunidade escolar, que pense sua estruturação, conteúdos e atividades, que eu estou dizendo, dentro dos pressupostos teóricos do construtivismo e criacionismo. Foi Piaget, Vygotsky, e Alcibiel, enfim, né? O qual parte do princípio de que a aprendizagem é um processo de construção que se origina no indivíduo mediatizado pelo meio que o cerca e de suas relações com os outros indivíduos. Bom, importante, pessoal, com o objetivo de buscar a inclusão social e escolar e o atendimento às necessidades socioculturais étnicas da sociedade, surgiram as diretrizes curriculares para a educação étnico-raciais para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, que a partir de 2003 tornaram-se obrigatórias nas propostas pedagógicas dos níveis de ensino da educação básica. É um ganho, né? Um ganho muito grande para todos nós. E aí tem algumas sugestões de ações que podem ser trabalhadas na proposta curricular de história sobre a cultura brasileira e africana, dentro do primeiro, segundo e terceiro ciclo de ensino fundamental. No primeiro ciclo, vocês vão ver lá na nossa apostila, tem várias atividades. Eu trouxe aqui uma para poder contextualizar essa proposta. Na sala de aula ou na biblioteca, o professor pode organizar uma roda de leitura, no qual serão livros livres e o texto da literatura infantil afro-brasileira, e depois pode proporcionar uma discussão com os próprios alunos, né? Um debate assim, ou pode montar um seminário a partir dessa roda. Segundo ciclo, crianças de 9 a 11 anos. Os alunos vão trabalhar o significado do próprio nome, a partir da assistência do filme Kirikou e a Feiticeira. A professora ou professor conduz uma série de atividades a fim de resgatar com as crianças suas origens, suas identidades, as histórias de suas famílias, heranças étnico-cultural. Então, tudo você pode pesquisar na internet, baixar e passar para os alunos, né? Ele vai contribuir para enriquecer ainda mais e fortalecer a questão das identidades. Ações que podem ser trabalhadas dentro do primeiro, segundo e terceiro ciclo, na faixa etária de 12 a 14 anos. No terceiro ciclo, os professores de português, literatura e história podem trabalhar colaborativamente com os professores de geografia e história. Assim, os alunos terão uma experiência interdisciplinar, em que a literatura africana, em suas dimensões históricas e regionais. Né? Então, nas áreas de história, os alunos deverão desenvolver atividades que lhe permitam compreender a participação dos africanos e de seus descendentes na construção econômica e social do país. Nós sabemos que a escola é um lugar dinâmico e que deve ser privilegiado em sua proposta pedagógica um trabalho voltado para as diversas culturas, etnias e crenças religiosas. É importante pensar a nova abordagem do ensino de história, assim como as outras áreas do conhecimento, de forma a contribuir para a equidade, para a inclusão escolar e social. O ensino de história deve ser trabalhado por meio de diversas leituras e linguagens. Cabe ao professor possibilitar a compreensão da diversidade de ações dos múltiplos sujeitos inseridos nas culturas. Né? Fazer algumas considerações finais. Nós aí fizemos a apresentação da unidade 4, né? Nela dá subsídios para a elaboração de propostas de histórias assim, com um foco mais moderno, mais contencioso. Fizemos uma revisão de conceitos e, se tiverem dúvidas, coloquem no fórum, ok? Abraço para todos e obrigada.